E hoje a mensagem é: o que é avivamento? Eu vou deixar vocês... Não está funcionando. Deixa eu ver aqui. Ô, glória. Isso, vamos lá. Era para ter alguma coisa aqui. Isso. Nós vamos ver aqui que nós vamos estudar essa série durante esse mês. Então vai ser 4 semanas. Nessa primeira semana nós vamos ver o que é avivamento. Na segunda semana, que eu já vou deixar vocês curiosos para vir na mensagem, nós vamos ver o avivamento é para os sedentos. Terceira semana nós vamos estudar os elementos essenciais do avivamento. E por último, na quarta semana, os frutos de um avivamento. Nós vamos trazer aqui, eu e o Diego vamos estar trazendo para vocês essas mensagens. E eu quero convidar vocês a estarem conosco nesse mês de janeiro, amém? Então, como eu disse, nosso tema de hoje é o que é avivamento. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que significa a palavra avivamento. Avivamento vem do verbo avivar. Significa dar vida, reanimar, despertar o que estava fraco, morto ou adormecido. No contexto espiritual, significa despertar profundo para aquilo que Deus tem para nós. Para estar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Restaurar essas coisas com Deus e a nossa igreja. Um verdadeiro avivamento vai despertar a igreja para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com os irmãos. Vai despertar a igreja para o servir. Vai despertar a igreja para não viver só aqui dentro de 4 paredes, mas para impactar uma sociedade que precisa de nós lá fora. Um avivamento gera e impacta uma sociedade. E nós vamos ver que Ezequiel está num contexto, Ezequiel 37, esse texto está num contexto de morte, de sequidão, de exílio babilônico. Se você não sabe o que significou exílio babilônico, eles foram presos pelo Império Babilônico. Eles estão presos em outra cultura, em outra nação, e eles estão mortos. Então nós vamos ver um pouquinho essa passagem hoje. O primeiro ponto que eu quero destacar para você é o vale de ossos secos. Diz assim o versículo 1 e 2: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel 37, 1, 2 começa a nos relatar o estado espiritual que Israel está vivendo. O Espírito do Senhor levou o profeta para entender pelo que Israel estava passando. Os ossos estavam espalhados pelo vale e foram descritos como sequíssimos. E essa sequidão mostra que o povo não estava só afastado por pouco tempo, mas que já era uma situação de muito tempo. Algo que parecia impossível de reverter. A visão começa declarando que o Senhor levou Ezequiel para o vale. O Senhor está levando Ezequiel para mostrar para ele, para direcionar ele como um profeta para aquela nação. Deus está conduzindo o profeta para um cenário terrível, meus irmãos. A sequidão daqueles ossos, como eu disse, está revelando algo sobre Israel. É algo que aconteceu há muito tempo. Uma morte que aconteceu há muito tempo. Eu não sei você, mas eu queria que você imaginasse comigo. Imagina você indo para um lugar. E esse lugar é um cemitério.
a céu aberto. Eu quero que vocês imaginem o que o profeta Ezequiel está vivendo. Ele vai então nesse lugar, um cemitério aberto, onde o que ele encontra ali? Ele começa a ver ossos. Meus irmãos, é um cenário de desesperança, de morte. Provoca até mesmo medo, angústia. Não é um lugar bonito. Não é um lugar de flores. Não cheirava bem. Nós precisamos entender aonde Ezequiel está. Recentemente eu fiz uma viagem e eu entrei num lugar, nessa viagem, num brinquedo, e ele tinha um cenário que me deixou assim, muito ruim. Por quê? Porque eu entrei, e quando eu entrei, os dois lados eram uma parede de caveira. Eram várias caveiras na parede, assim. Você se sente mal. Você se sente angustiado. Você está num lugar pesado. E então eu me lembrei de Ezequiel. Ezequiel estava experimentando exatamente isso. Ezequiel estava passando por isso. Ele estava tendo uma experiência em um lugar terrível. E ao longo das Escrituras, nós vamos observar que Deus usa metáforas para falar com os seus profetas, para exemplificar, para eles entenderem de forma completa a mensagem de Deus. Aqui, Deus leva Ezequiel para esse vale. Nós vamos ver que Jeremias também foi levado à casa do oleiro. Não sei se vocês lembram. Para quê? Para que Jeremias entendesse o que Deus estava falando. Para que Jeremias entendesse e compreendesse a mensagem do Senhor. Deus utiliza muito das metáforas, das coisas do dia a dia, para nos mostrar. Para nos mostrar a sua mensagem. Jesus fez isso contando parábolas quando estava entre nós. Nós vamos ver Deus fazendo isso. E Deus vai falar com o profeta dessa forma. Deus vai falar para Ezequiel que o povo estava morto espiritualmente, que o povo estava sem esperança, que o povo estava sequíssimo, em um estado de desolação. Mas nós também vamos ver o poder da palavra. O versículo 4 diz: então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor ordena que Ezequiel diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele está revelando aqui que há poder na palavra de Deus, na Bíblia. Há poder quando nós declaramos a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é infalível, como diz Hebreus. E nós vamos ver que através da palavra, muitas coisas são renovadas, muitas coisas são criadas. Nós lembramos de Gênesis 1:3, quando Deus diz, haja luz. Aquilo que não era nada, aquilo que não tinha nada, era sem vida, através da palavra, houve vida. Haja luz. Gênesis nos mostra isso. A palavra de Deus é suficiente. Vamos repetir isso? A palavra de Deus é suficiente. Ela tem poder em restaurar, transformar. Ela é infalível. E é uma das principais formas de Deus falar conosco. Mas também o texto continua e diz que o poder do Espírito. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês. Farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porém, em vocês o meu Espírito. Vocês o Espírito. E vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha que declaração poderosa. O poder do Espírito. Esses ossos secos, como eu disse, representava a condição espiritual de Israel. Esses ossos
Eles estavam sem vida, sem o Espírito. O Espírito mencionado aqui é Ruá. Ruá. E é o mesmo do sopro de vida de Deus em Gênesis 2:7. É o sopro de Deus na nossa vida, o Espírito Santo. Aqui o Espírito de Deus é o Espírito Santo. E quando Ele promete trazer o Espírito sobre os ossos secos, Ele está nos assegurando que aquilo que era impossível, aquilo que era morto, pode voltar a ter vida. Pode voltar a ter vida. Porque é o Espírito Santo que vivifica. É o Espírito Santo que completa a obra, que faz a obra. Deus está aqui prometendo não só uma restauração física, mas uma restauração espiritual. E Deus está fazendo uma promessa a Ezequiel. Deus está falando assim: eu vou fazer crescer. Eu vou fazer que os ossos se juntem, que a carne cresça, que os tendões e que a pele cubra esse corpo. Deus está fazendo uma promessa a Ezequiel. E Deus vai cumprir a promessa. Não está passando, se alguém puder passar para mim. Deus cumpre sua promessa. Então, profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Eu quero colocar alguns pontos aqui e colocar os versículos aqui para que a gente entenda a mensagem. O verso 7 diz: então profetizei como me havia sido ordenado. Aqui Ezequiel não está agindo pelo que ele vê, mas pelo que ele ouviu do Senhor. Porque o que ele viu foram ossos secos. Mas o que ele ouviu do Senhor é que aqueles ossos poderiam reviver. Ele não está vivendo aqui pela sua própria vontade, mas Ezequiel está aqui seguindo a direção de Deus. Às vezes, o profeta podia falar assim: Senhor, eles não só estão secos, eles estão sequíssimos, todos espalhados, uma montanha de ossos, mortos, como que isso pode viver? Mas ele declara, ele profetiza pela palavra de Deus, pelo aquilo que ele recebeu de Deus. Segundo ponto, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o osso e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olha isso, algo extraordinário está acontecendo aqui, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam isso. A obra do Senhor começou. E agora, ele está ouvindo o barulho. Ele diz, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Isso é, Deus está mostrando a Ezequiel um sinal físico do cumprimento da sua palavra. Ele está ouvindo que Deus falou, Deus está cumprindo. E enquanto ele profetizava, ele ouvia esses ossos se juntarem. E Deus é tão maravilhoso, porque não é qualquer osso que se juntou. Não assim pegou o que estava perto e se juntou e ficou um esqueleto estranho. Não, a Bíblia diz, cada osso ao seu osso. Deus, ele é preciso em tudo que ele faz. Ele faz a obra completa, a obra perfeita, que a mão humana não pode realizar, mas Deus faz. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele. O processo está continuando. De ossos, agora estão crescendo as carnes, os músculos, a pele, os tendões.
obra, a cada etapa, a visão fica mais extraordinária. É uma restauração completa de Deus. Não é apenas uma reconstrução estrutural, mas também traz o quê? Vitalidade do corpo. Deus está fazendo uma obra perfeita. E às vezes a gente acha que Deus está fazendo isso só no físico. Mas enquanto Deus está fazendo isso no físico, Deus também está restaurando o quê? O espiritual. Mas o verso 8 vai dizer assim: mas não havia neles o Espírito. Imagina comigo, Ezequiel viu os ossos, um vale de ossos, e ele começa então a profetizar, e agora ele tem um corpo completo, seu osso, cada osso no seu osso, tendões, músculos, carnes, pele, está tudo, parece ter vida, mas não tem. Por quê? O que faltava? Mas não havia neles o Espírito. Faltava o detalhe mais importante, o Espírito. Embora os ossos, tendões, carnes, peles tenham sido restaurados, sem o Espírito, aqueles corpos permaneceram inanimados, mortos. Isso significa que apenas a restauração física não traz vida. A restauração física do nosso corpo não traz vida. Quem traz vida é o Espírito Santo. É Ele que vivifica. É Ele que tem poder para transformar todas as coisas. E nós vamos ver isso. De ossos secos a um exército. Diz assim: então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Como eu disse, os tendões, os músculos, o corpo, mesmo com a estrutura formada, ainda não tinha vida. A presença do Espírito Santo é essencial na nossa vida. É essencial para que tudo aquilo que estava vazio, morto, adormecido, revivesse, despertasse. O versículo 10 diz o seguinte: que o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. O momento em que o Espírito Santo entrou, aqueles ossos agora não eram só corpos inanimados, eles eram um exército. E não um pequeno exército, mas um enorme exército. Deus está transformando radicalmente aqueles corpos em um exército vivo. Esse exército é a restauração e a preparação do povo de Israel para cumprir o propósito de Deus. O povo não estava mais disperso ou fraco, mas agora eles iam ser despertados, avivados novamente. O povo de Israel ia sair de ossos sequíssimos para ser um grande exército de Deus. E o que nós aprendemos com esse texto? Nós tiramos algumas lições práticas. A primeira, eu quero que vocês repitam comigo: reconheça a necessidade do avivamento. Vamos falar junto? Reconheça a necessidade do avivamento. O primeiro passo para que possamos viver um avivamento, um despertar, é o quê? Reconhecer que eu preciso de um. Porque se eu falar assim, ó, tá tudo bem comigo, eu não preciso, eu sou assim, a super espiritual, não tem como. Se as minhas portas do meu coração estão fechadas para isso, eu preciso reconhecer que eu preciso de um avivamento. E em muitos aspectos, nós
como igrejas, temos vivido um vale de ossos secos. A igreja contemporânea, por muitas vezes, tem sido vale de ossos secos. Frio espiritualmente, frios na oração, em profundidade na palavra do Senhor, na integridade dos nossos negócios. Nós ouvimos histórias de empresas que não querem contratar cristãos. Como? Se nós deveríamos ser exemplos, se nós deveríamos ser diferentes, nós precisamos, às vezes, e por muitas vezes, nós temos vivido um esfriamento nos nossos casamentos, um esfriamento com os nossos irmãos, na nossa comunidade, nas nossas células. Nós precisamos reconhecer. Muitas vezes, por muitas vezes, nós temos sido superficiais, rasos, vazios, imaturos e por muitas vezes mundanos. Estamos aqui, sentados na igreja, mas vivendo uma vida longe da palavra do Senhor. São igrejas grandes, mas que não impactam a sociedade, que não mudam. Hoje nós somos mais de 70% de um país cristão ainda. E olhando para a nossa nação, reflete um país cristão? Infelizmente, irmãos, nós temos por muitas vezes vividos assim. A correria do dia a dia, as distrações com as coisas deste mundo, a falta de tempo para oração, meditação na palavra, nos deixam espiritualmente fracos e vazios. Estamos na casa de Deus, mas não experimentamos a plenitude de Deus. Estamos na casa de Deus, mas não vivemos profundamente com Deus. Efésios 5,14 diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu quero destacar isso. Desperte você que está adormecido, dormindo. Deus quer nos despertar nessa noite, para que vivamos diferentes do que nós temos vivido. Assim como aqueles ossos, naquele vale de ossos secos, completamente sem vida, completamente esgotados, completamente superficiais. Da mesma forma que Deus deu vida, eu creio que Deus também trará vida no meio de nós. Deus não quer que nós vivamos superficiais, distantes de Deus. Não basta sermos um nadador, nós precisamos ser um mergulhador. Repete isso comigo. Não basta ser um nadador, mas precisamos ser um mergulhador. O nadador fica ali na superfície, mas o mergulhador não, ele está lá na profundeza. Da mesma forma, nós precisamos mergulhar na presença de Deus. Nós precisamos despertar, e para isso nós precisamos reconhecer que eu preciso reviver, renovar, despertar, para vivermos então o avivamento que Deus quer fazer em nós. Segundo ponto, reconheça a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer que a palavra transforma, que a palavra, ela é mais do que histórias. Não são apenas histórias, mas é o nosso manual de fé e prática. Nós precisamos viver de acordo com a Bíblia. Não ler por ler, não meditar por meditar, mas ler, meditar, porque você quer ser transformado por ela. A palavra do Senhor é mais atual do que o jornal de amanhã.
você lê, eu não sei se você já teve essa experiência, de abrir a sua Bíblia e Deus parece que falou exatamente com você. Você fala, não é possível. Era exatamente o que eu precisava. Ou às vezes uma pessoa vem aqui no culto e fala assim, você pregou para mim. O pastor Daniel até fala, ô pastor, pessoas chegam nele e falam assim, ô pastor, o Senhor está pregando para mim? Ele fala, irmão, eu estou pregando para todos. Isso é a palavra de Deus falando ao seu coração, sendo específico. E Deus trabalha. Como eu disse, Hebreus 4:12 diz que a palavra, ela é eficaz. E ela penetra até no mais profundo do nosso coração. Ezequiel está nos chamando a confiar plenamente na palavra de Deus. Eu não posso confiar na palavra de Deus pela metade. Eu preciso por inteiro. Não é assim, essa parte me interessa e essa não. É tudo ou nada. Ou é toda a palavra, ou é nada. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E quando as situações parecem irreversíveis, a palavra de Deus ainda nos diz, ainda há vida aí. Ainda há chance. Tudo aquilo que parece impossível para os nossos olhos, para Deus, nada é impossível. Para Ezequiel, aqueles ossos podiam ser só ossos, mas Deus estava vendo naqueles ossos um exército. Terceiro ponto, reconheça a necessidade do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que é o Espírito Santo que traz vida. Nós, como indivíduos e como igreja, precisamos experimentar a verdadeira vida. A Bíblia diz, uma vida em abundância. Essa abundância aqui, a gente não está falando de bens materiais, mas a gente está vivendo de uma vida plena, no propósito de Deus, na missão de Deus, naquilo que Ele tem para nós. Problemas virão? Sim. Vitórias virão? Sim. Mas nós podemos viver uma vida de abundância. Deus não quer que sejamos sobreviventes. Acorda, reclamando, murmurando, arrastando corrente. E vive uma vida assim, deprimente. Deus não quer que sejamos ossos secos, mas Ele quer que sejamos tocados pelo Espírito Santo, para que vivamos da maneira correta. Que possamos entender que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de viver uma vida em abundância, em plenitude na sua palavra. É o Espírito Santo que nos vivifica, é o mesmo Espírito que nos convence do pecado, nos ensina a verdade, nos fortalece para viver a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que gera o amor a Deus, que faz a gente entender a sua palavra. E por último, reconheça a transformação de Deus. Nós precisamos não só reconhecer a necessidade do avivamento, ou a palavra de Deus, ou a necessidade do Espírito, mas também reconhecer que Deus está fazendo de ossos secos um exército, que Deus está transformando, que Deus está agindo. E Deus transformou aqueles ossos em um exército. E o cabeça desse exército é o nosso general, Cristo Jesus. A passagem de Efésios 4, 3, 6 reforça isso. Há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados em uma só esperança. Deus está nos chamando para sermos uma igreja diferente em 2025. Não só ter a nossa comunhão com Deus, mas transbordar essa comunhão. Impactar, transformar através de nós. A Bíblia diz em Timóteo assim: suporte comigo os sofrimentos, como bons soldados de Cristo Jesus.
Deus não está fazendo de nós um exército para assistirmos Netflix em casa. Deus está fazendo de nós um exército para lutar, para combater pessoas. Não. A nossa luta é contra a carne? É contra as pessoas? Não. Mas contra as forças do mal. É contra o diabo. É contra o mundo. É contra as nossas vontades carnais. Efésios 6 vai falar da armadura que Deus nos dá para ser um exército, um soldado de Cristo. Repete comigo assim, ó: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias das boas novas, escudo da fé e espada do Espírito. Deus nos deu a armadura para combater, não pessoas, porque nós muitas vezes confundimos. Nós muitas vezes estamos chateados com alguém, ou muitas vezes nós estamos agindo contra alguém, sendo que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa missão nessa terra é ser um exército de Cristo, isso é, combater o mal, mas levar a palavra de Deus para as pessoas. Não contra as pessoas, mas para as pessoas. Amando, fazendo, falando da palavra de Deus. As pessoas estão carentes da palavra de Deus. Um exército está sempre em movimento, buscando cumprir uma missão. Isso é, o reino de Deus precisa estar em movimento, avançando. E para que nós avancemos, nós precisamos despertar. A igreja de Cristo precisa despertar, para que Deus faça a obra dele através de nós. Para as pessoas, para que você na sua empresa impacte o seu setor, para que você na sua escola fale de Jesus, para que você na sua faculdade ganhe vidas para Jesus, para que você nos seus negócios faça o que é correto, para que nós possamos impactar essa cidade, e que a nossa igreja não seja só conhecida por estar crescendo, mas porque nós estamos impactando as áreas da nossa sociedade. Mas para isso, nós precisamos buscar um avivamento, um despertar de Deus na nossa vida. E essa obra é humana? Não. Nós podemos buscar, mas o único que faz é Deus. Nós podemos ver isso nas histórias. Nós vamos ver isso semana que vem. As histórias de um avivamento, nas grandes histórias de um avivamento, é Deus que faz a obra. Sempre foi e sempre será. Mas nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós temos que desejar isso. Deus deseja gerar em nós um avivamento, um despertamento, fazer de vidas frias, rasas, secas, pessoas, soldados, e consequentemente levantar a sua igreja para cumprir a missão. Meu irmão, que você possa entender isso. O que é de fato um avivamento. Que você possa compreender isso e entender que Deus não quer apenas que busquemos Ele no superficial, que seja um status. Eu sou um cristão. Eu fui na igreja domingo. Mas que seja algo a mais. Que o avivamento possa acontecer na nossa igreja mais e mais. Eu creio que grandes obras o Senhor tem feito no meio de nós. Mas que sejamos mais, que busquemos mais, porque não podemos só andar na superfície. Deus tem mais quando nós mergulhamos em sua presença. E eu creio nisso. Que nós podemos fazer mais, que nós podemos impactar vidas com os nossos exemplos, mas também com aquilo que nós temos pregado, buscando ser melhores. Que a nossa igreja possa viver isso em 2025, cada dia mais, que possamos ser cheios do Espírito Santo, os seus frutos, os seus dons e tudo que Ele tem para nós.
mas nós temos que buscar a Tua presença, reconhecer que nós precisamos todos os dias do Senhor. Reconhecer que nós precisamos todos os dias da palavra, do Espírito, da transformação de Deus nas nossas vidas. E que possamos viver isso de forma plena, em plenitude. Amém? Vamos orar? Quero que você feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós te rendemos graças, Pai. Senhor, nós queremos viver um despertar, Senhor. Nós queremos ser transformados e viver uma renovação na nossa fé, Pai. Por muitas vezes, Pai, nós temos vivido, Pai, como se o Senhor não fosse prioridades nas nossas vidas, Pai. Nas coisas que nós fazemos, nos nossos negócios, Pai. Nós temos deixado as distrações, o dia a dia, a correria, Pai, exacerbadas dos nossos dias, Pai, atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. Mas, Pai, nós estamos aqui reconhecendo que precisamos do Senhor. Pai, faz de ossos secos, Pai, um exército, Pai. Faz de pessoas, Pai, que estão vivendo um esfriamento espiritual, Pai. Que o Senhor renove o primeiro amor, Pai. E aqueles que não te conhecem, que o Senhor, Pai, dê o primeiro amor, Pai. Que essas pessoas e que nós, Pai, possamos reconhecer, Pai, que é somente o Senhor que faz a obra. É o Senhor que traz vida ao sepulcro, Pai. Que faz de ossos secos soldados, Senhor. Nós cremos, Pai, que somente o Senhor pode avivar a Tua igreja, Pai. Que somente o Senhor, Pai, pode trazer vida àquilo que parece morto, Pai. Aquilo que está morto, Pai. Há sonhos, Pai, que estão, Pai, escondidos no sepulcro, Pai. Há pessoas, Pai, que muitas vezes estão desanimadas, Pai. Estão tristes, Pai. Que estão, Pai, distantes. É o Senhor que pode fazer a Tua obra, Pai. Não é, Pai, não é essa igreja, mas o Senhor, Pai, pode conduzir a Tua igreja a um despertar, Pai, cada dia mais, que possamos, Pai, sermos apaixonados pela Tua palavra, que possamos ser apaixonados pela oração, pelo jejum, Pai, pelo serviço ao outro, Pai, em amor aos nossos irmãos, Pai, que possamos impactar a nossa sociedade, Pai, onde pisarmos as plantas dos nossos pés, que possamos levar a Tua palavra conosco, Pai, que possamos ser loucos pelo Senhor, Pai, não, Pai, não se importando com o que as pessoas vão dizer, ou com o que as pessoas vão falar, Pai, mas que possamos ser, Pai, a Bíblia ambulante, em que às vezes a única Bíblia que as pessoas vão ler, vão ser as nossas vidas, as nossas atitudes, Pai. E que possamos ser parecidos com você. Oh Jesus, nós clamamos por isso. Desperta, Tu que dormes. Nós cremos, Pai. É a Tua palavra, é a Tua promessa. Como o Senhor prometeu para Ezequiel, Pai. Nós cremos que as circunstâncias, Pai, os momentos, Pai, muitas vezes, muitas pessoas aqui, Pai, começaram o ano, Pai, de uma forma desesperançosas, Pai, num lugar de desolação, Pai, mas, Senhor, traz vida para esses lugares, Pai, traz vida aos casamentos, traz vida, Pai, às famílias, traz vida aos negócios, traz vida, Senhor, cada um aqui, Senhor, traz vida na nossa vida espiritual, Pai. Nós cremos nisso, Pai.